joguei esse tema como algo interessante para esse momento, que é construindo software com propósito, como alinhar produto e valor desde o início. Deixa eu voltar um slide aqui, que para introduzir eu quis trazer uma pergunta aqui só para vocês. Deixa eu voltar. Opa, meu Deus, já estou dando spoiler. Só para vocês tentarem responder ou chutar, que seja mentalmente, de acordo com o que talvez vocês tenham ficado sabendo por aí. Que é, qual desses produtos foi um fracasso mesmo com tecnologias de ponta? Então a gente tem aí o Boeing 737 MAX, o Juiceiro, que é aquela marca de suco super tecnológica, o Google Glass ou todas as alternativas anteriores. E, enfim, se você escolheu todas as anteriores, acertou, e já já eu detalho um pouco melhor o porquê. Então, vindo aqui, vou voltar para me apresentar, né? Quem não me conhece, eu sou Giovana, pode chamar de Gi. Eu me formei em engenharia de software no segundo semestre do ano passado, aqui aí na Facom. E hoje eu trabalho como engenheira de desenvolvimento de produto dentro da Embraer. E, enfim, hoje eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que têm me feito pensar muito sobre propósito, valor e como a gente pode construir software, um produto, enfim, que realmente faz sentido para quem vai usar, que é algo que, inclusive, eu estou tendo bastante contato ultimamente. E, de novo, se algum de vocês, em algum momento, vocês quiserem comentar, interromper, discordar, pode mandar ver, que mesmo com esse telão aqui no meio do caminho, a gente pode tentar fazer disso uma conversa. Mas, bem, o que é construir com propósito, né? Muitas vezes a gente acha que o nosso trabalho termina quando o requisito está ali implementado. Mas construir com propósito é muito mais do que isso. Mas sobre a gente identificar uma dor real, entender o porquê daquele sistema, exigir e fazer escolhas conscientes para a gente conseguir entregar valor e não só funcionalidade. Isso exige ali muita empatia e uma preocupação constante em garantir que aquilo que nós estamos construindo ainda faz sentido. E quem aqui já viveu isso, hein? A gente entrega no prazo, cumpre as sprints, segue a documentação, mas no fim ninguém usa. Ou o usuário continua resolvendo com planilha, ou com papel, ou do jeito que ele sempre fez anteriormente. E quem já passou por isso sabe que é bem frustrante, eu particularmente já passei. E o pior, parece que ninguém errou ali tecnicamente, mas no fim acabou errando naquilo que realmente importa, certo? Então, construir certo não é o mesmo que construir a coisa certa. Então, eu acho que essa frase deveria virar um mantra para nós, na verdade, porque às vezes a gente está tão focado em fazer bem feito, aplicar melhor a arquitetura, que a gente esquece de perguntar se estamos fazendo a coisa certa. E é aí que eu volto naquele quiz que a gente fez no início, para trazer algumas histórias para vocês. Só para eu saber, alguém já ouviu falar de algum desses três casos? Se quiser levantar a mão só para eu dar uma olhada. Algumas pessoas já ouviram falar. Todos eles têm algo em comum: a tecnologia de ponta e a falha no alinhamento com valor e propósito. Então, no caso do Boeing 737 MAX, gente, eu não estou trazendo isso para criticar a concorrência, tá? Mas é um caso que eu acredito que faça bastante sentido no nosso contexto, que a culpa foi justamente de um software. Então, na época, o 737 MAX, até hoje, né, promete eficiência e inovação. Mas naquela tentativa de competir com a Airbus, a Boeing fez umas mudanças importantes no avião, que foi a realocação dos motores, que alteraram significativamente o comportamento em voo, a aerodinâmica da aeronave. E para corrigir isso, assim, sem ter que requalificar os pilotos, que é algo extremamente custoso, eles implementaram um sistema chamado EMCAS, acho que é assim que pronuncia, que atuava automaticamente sem que os pilotos soubessem como desativá-lo.
Então, aqueles novos motores fazia o avião apontar para baixo e existia esse sistema que tinha alguns sensores que, quando isso acontecesse, ele colocava o bico da aeronave, digamos assim, para cima. Mas assim, eles fizeram isso ali pelas escondidas, não contaram para ninguém, enfim, funcionava. Mas qual foi o resultado? 2 acidentes, centenas de vidas perdidas e bilhões, muitos bilhões em prejuízo. Além de uma profunda crise de confiança que até hoje esse modelo de aeronave sofre no mercado. Então faltou o quê, né? Clareza, comunicação entre engenharia e segurança e foco no valor real para os usuários, que é o quê, gente? Segurança e confiança, né? Sem isso, eles não estariam onde estão hoje. Então, outro caso, esse espremedor de suco de US$ 400, que só funcionava com sachês proprietários conectados à internet e, enfim, super tecnológico, né? Qual o problema? Um repórter descobriu que era possível espremer os sachês com as mãos e com o mesmo resultado. No fim, apesar de toda essa engenharia complexa, sensores, um aplicativo sofisticado, bonitão, a experiência entregava zero valor adicional. E aí o resultado foi que virou piada. Se vocês pesquisarem, tem um monte de piada nesse sentido aqui, da galera zoando essa startup, que no fim, acho que depois de uns 2 anos fechou. Enfim, também faltou um propósito real, né? Uma clareza sobre o problema que eles estavam tentando resolver. E um outro caso foi o Google Glass, que foi um dos projetos ousados do Google, que era um óculos com câmera, tela, assistente, comandos de voz. Na época parecia até um negócio de filme futurista, né? Mas o público achou estranho, intrusivo, invasivo. Ninguém sabia bem como ou para que realmente iam usar aquilo, além do custo que tinha, né, esse produto. Aí, no fim, o resultado foram os boicotes, apelidos, eles apelidaram como glass holes, tipo, chamando a galera de idiota, né? E o projeto foi encerrado pouco tempo depois de muitos gastos, inclusive, né? E faltou ali uma empatia, um alinhamento com o contexto e as necessidades reais das pessoas naquela época. Então, agora imaginem se fosse um projeto de vocês, ali 3 meses codando, isso acontece muito, vocês devem identificar um padrão. 3 meses codando e no fim alguém fala: ah, mas eu já resolvo isso com o formulário do Google. Isso dói, né? Então, a ideia enfim, gira em torno desses casos reais que eu trouxe aqui para vocês, alguns exemplos. Então, até aqui a gente viu o que pode dar errado quando o propósito não é claro. Mas e no mundo real, como isso se manifesta, né? Então, muitas vezes o cliente não sabe exatamente o que quer, né? Então, ele tem uma dor, mas não sabe traduzir em uma funcionalidade, e tá tudo bem, porque não é obrigação dele pensar como um desenvolvedor. A gente concorda que as nossas cabeças funcionam de maneira diferente. Outra coisa, algo que provavelmente também já aconteceu com vocês, eu não julgo, porque eu também sempre tive essa formiguinha lá em mim, que é essa nossa tendência natural de chegar no projeto e já querer começar a codar. Então, nossa, o primeiro NES, gente, foi muito difícil, eu já queria ver o negócio ali rodando, funcionando na prática. Eu sempre gostei muito de front-end, então era algo mais satisfatório ainda para mim. E é totalmente compreensível, porque realmente a gente ama programar, mas essa ansiedade de produzir pode nos levar a pular algumas etapas que são cruciais. E soma isso aquela pressão que sempre existe, né, por entregas visíveis também, que muitas vezes vem de gestores ou de cronogramas que estão engessados. E tem essa parte de quando não há confiança entre quem propõe a solução e quem desenvolve, qualquer ruído também se amplifica, né? Então a gente entra num ciclo de entregas que não necessariamente resolve o problema. Isso a longo prazo gera frustração, desmotivação e desperdício. E quando o valor não é descoberto, ou seja, né, quando a gente não entende o real problema que a gente está tentando resolver, o resultado
costuma ser um só, que é o que todo mundo se frustra, tanto a equipe quanto quem tá recebendo, quem propôs a solução. E aí a equipe entrega algo, mas não é o que exatamente o cliente esperava. O cliente, por sua vez, não vê a sua solução sendo contemplada. Isso gera retrabalho, e não só retrabalho técnico, mas também emocional, que aquela relação se desgasta bastante. E sendo que a confiança, né, a gente tem que concordar que é a base de qualquer colaboração saudável. A gente sente muita falta desse sentimento ali quando a gente está desenvolvendo algo. E tudo começa a balançar. E foi exatamente esse cenário que a gente enfrentou, a minha equipe, especificamente no meu primeiro núcleo de práticas, que foi no início do ano passado. A equipe anterior, na melhor das intenções, já tocou, começou a desenvolver o projeto, mas não houve ali um trabalho real de descoberta, sabe? Então, qual foi o resultado? Um produto que, no fim, não tinha utilidade para os nossos proponentes, que não resolvia o problema deles. Então, isso foi um choque muito grande na época, porque ninguém quer chegar num projeto e ter que recomeçar ele, né? Mas enfim, foi o que a gente teve que tomar como decisão, porque realmente, da maneira como estava estruturada, a gente não conseguiria entregar o que eles precisavam. E aí, quando a gente explicou a situação da melhor maneira possível para os proponentes, eles se frustraram demais. Deu para ver na cara deles o desânimo, e com razão, vamos concordar. Mas, realmente, o que já tinha não resolvia o problema deles, o que eles precisavam. E a gente teve que recomeçar no zero ali, com calma, muita escuta, empatia também, a gente tem que se colocar por esse lado. E aí a gente deu sangue para recuperar a confiança. E o que mudou tudo, vou comentar de algumas estratégias que a gente aplicou para mitigar esse problemão que a gente estava passando. Só para eu saber também, gente, levantem a mão. Alguém aí já ouviu falar ou chegou a aplicar uma Leanception em algum momento da vida, da carreira? Ah, tá. Acho que é o Matheus que tá levantando, né? Tá bem pequenininho. Enfim, a gente aplicou uma Leanception, que é ali uma metodologia de descoberta do produto, com uma série de ferramentas, assim, podemos falar ferramentas que a gente usa para fazer essa descoberta do que o nosso cliente realmente precisa com aquele produto, os sistemas, enfim, normalmente aplicado a sistemas. Então a gente fez essa Leanception muito mais centrada no problema e nas pessoas. Então a gente parou de perguntar o que vocês querem que o sistema faça, e começamos a ir para um lado muito mais de qual é a dor de vocês hoje, para entender realmente eles, e aí com isso gerar algo de valor. E aí nós registramos tudo com muito cuidado. Nesse início, principalmente, a gente prestava muita atenção para manter um alinhamento, seja por reunião ou por mensagem, e sempre que possível mandávamos. A gente tinha um grupinho lá no WhatsApp, sabe? A gente mandava um report mais visual com o que foi discutido na reunião, as decisões tomadas, os próximos passos. Outro ponto também, a gente repriorizava o backlog constantemente. Então, não parou lá na Leanception, o backlog que a gente definiu, o nosso MVP e tal, não parou por ali. Aquilo já ficou cravado até o fim do projeto. Não, inclusive a gente modificou isso diversas vezes durante o projeto. E se algo deixava ali de fazer sentido, a gente mudava. E aí o projeto se tornou algo vivo e adaptável. E outra coisa, antes de escrever qualquer linha de código de algum módulo, isso me incomodava um pouco, tá, gente? Porque eu ficava mais na parte lá no front-end, eu já queria colocar a mão no código, né? Mas a gente priorizou entregar, antes de qualquer código, um protótipo navegável. Então, a gente, antes do desenvolvimento de qualquer módulo, a gente entregava um protótipo navegável para eles interagirem, darem pitacos, se estava legal, se queria que mudasse alguma coisa, se fazia sentido naquele contexto. E essa validação com eles alinhou totalmente as expectativas. Então, eles
se sentiam muito mais parte do produto, do que do que a gente estava desenvolvendo. Gente, se tiverem qualquer questão, pode falar também. Se a Ju lembrar de alguma coisa, que a Ju também foi a nossa orientadora, tá? Nossa supervisora no segundo semestre do ano passado. Que eu fiquei com esse projeto, inclusive, os 2 semestres de NES. Então é algo que não é tão comum, né? Mas eu peguei ele no primeiro e depois continuei no segundo. Então talvez toda essa história é coisa de 1 ano, tá? E aqui tem algumas imagens que eu coloquei de algumas visitas que a gente fez presencialmente, ou que a gente se encontrou ali na Facom com os proponentes. E isso foi super valioso, gente. Se vocês tiverem a oportunidade, priorizem esses encontros, porque é super legal. E normalmente eles são muito gente boa. A gente chegou lá a primeira vez que nós fomos, tinha biscoitinho, bolo, coisa para beber. Foi bem gostoso. A gente conversou sobre várias outras coisas. Então, estreitar essa relação é algo que agrega muito valor também durante esse negócio, esse processo que não é fácil, né? E também tem muita gente que tem problemas com os proponentes em si, então tem que ter um jogo de cintura ali. Vamos lá. Esse aqui é até interessante, o Valber tá aqui, a gente estava fazendo um teste de usabilidade. Isso foi feito no segundo semestre do ano passado, que foi a terceira iteração do projeto, né? Que ele ficou 3 semestres. Não sei se ainda tá, não tenho certeza. Mas o Valber estava rodando ali o teste de usabilidade, então foi algo que a gente implementou ali durante o processo também. E aqui alguns exemplos práticos. Eu trouxe uns prints só para vocês conseguirem visualizar melhor o que eu estou falando. Essa primeira matriz ali, ela foi feita na nossa Inception, esses 2 primeiros prints são de lá, na verdade. A gente posicionava cada funcionalidade com base no valor de negócio, a viabilidade técnica e o valor para a experiência do usuário. Então, isso a gente alinhou. Tudo que eu estou mostrando aqui foi totalmente alinhado com os stakeholders. Então, com base nisso, a gente foi fazendo já uma pré-priorização das coisas. E a gente chegou no sequenciador de funcionalidades, que é uma das ferramentas também da Inception. Então, o sequenciador de funcionalidades, a ideia era a gente alocar de acordo com a prioridade essas funcionalidades. Cada post-it desse é uma funcionalidade dentro do sistema. E esse sequenciador de funcionalidades virou, tipo, o coração do nosso acompanhamento. A cada reunião a gente voltava nele, e a junta de prova, era uma forma mais visual de alinhar o que era mais importante agora e o que podia esperar. E aí depois eu até implementei um negocinho para a gente acompanhar melhor o que já estava 100% desenvolvido, o que estava em desenvolvimento ou que nem tinha sido iniciado. Isso colaborou bastante ali no processo. E à medida que o projeto evoluía, a gente ia movendo os post-its, acrescentava coisas. E os próprios proponentes também acabam começando a se sentir donos desse quadro. Então, esse quadro da Inception foi algo que facilitou muito esse acompanhamento e o alinhamento de expectativas do pessoal. Então, quando a gente ia fazer alguma reunião de acompanhamento com eles, não abria uma listona gigantesca com funcionalidades. Abria aqui o quadro da Inception, focava nessa parte em que a gente listava as funcionalidades e passava os status para eles. Então, ó, pessoal, como a gente conversou na última review e tal, tal funcionalidade tinha sido concluída, para os próximos passos a gente teria tal coisa, beleza, ok, tudo certo. Aí na próxima passava esse report, o que foi desenvolvido até então, mostrava, validava com eles o fluxo, então eles já tinham visto aquilo no protótipo, mas aí a gente repetia o fluxo com o sistema funcionando. Então, foi algo que somou, né? Tem até ali uma definiçãozinha do nosso MVP também, que dá para cravar. Vai até aqui, a partir dali é coisa a mais que a gente desenvolveria, né? Então, ok, dessa parte da Inception. Aqui na parte direita tem um print do nosso protótipo, que eu comentei que era navegável, né? Que a gente construiu lá no Figma. E ele foi essencial para validar o fluxo antes de codar, né? Como é algo clicável, que eles conseguem visualizar os fluxos, os campos, a gente também tinha uma certa confiança na hora de desenvolver de que aquilo estava correto, que eles realmente entenderam o que a gente estava fazendo e que depois, quando apresentasse as coisas funcionando, quando eles tivessem contato com o ambiente de homologação, eles não iam estranhar. Então,
Vamos lá. E existem várias formas, né, de garantir que a gente não se perca no caminho durante o processo de desenvolvimento de um software. Então, eu trouxe uma aplicação que a gente fez, né, que deu super certo para o nosso contexto durante o NES, mas tem uma série de outras ferramentas que são muito úteis também. Então, elas ajudam a gente a manter o foco ali, não só nas entregas técnicas. Então, no caso, a gente usou a Inception como a principal ferramenta e os acompanhamentos semanais, mas isso aqui é um convite para vocês explorarem outras abordagens também. Então, cada projeto é diferente e o núcleo de práticas é justamente aquele espaço seguro que a gente precisa para experimentar, testar, errar e aprender com tudo isso. Então, vou passar aqui algumas técnicas interessantes que eu encontrei desde então e que eu vejo a galera aplicando em peso no mercado. E isso, gente, é conhecimento para a vida, tá? A gente está falando no contexto de desenvolvimento de software, mas tudo isso, por exemplo, as startups da vida estão pensando nesse tipo de ferramenta para validar a ideia deles. Então, é algo que agrega muito valor na nossa carreira, de várias outras maneiras também. Vamos lá. Gente, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode falar, tá? Vocês estão mutados, não dá para ver direito, mas é só abrir que eu respondo. Mas a gente tem esse Opportunity Solution Tree, que é uma árvore de oportunidades e soluções. Essa técnica foi criada pela Teresa Torres, e ela é ótima para evitar que a gente pule direto para a solução sem entender o problema, assim como todas as outras, né? Ela funciona como uma espécie de árvore, onde o tronco é o resultado desejado, esses galhos maiores são as oportunidades, ou seja, os problemas ou as necessidades reais do usuário, e os galhos menores ali são as possíveis soluções. E as folhas, que a gente pode considerar esse mais para baixo, são os experimentos para validar essas soluções. E isso ajuda a manter ali o time focado e gerar valor real, e não só entregar as coisas bonitas, lindas, maravilhosas, mas sem utilidade. E tem um exemplo aqui, aplicado a um marketplace, que é aumentar o NPS médio para 9, que os usuários acham o checkout confuso, os usuários querem buscar por produtos vendidos pela mesma marca, e aí vai expandindo esse problema específico. Até que a gente chega aqui numa experimentação, que é selecionar as top 5 marcas e criar um filtro, fazer em formato de A e B com 10% da base. Então, esse acho que é um exemplo que eu encontrei que se encaixa um pouco com a nossa realidade, né, do que a gente poderia aplicar. E aí vai de cada contexto do projeto. Outro é esse Impact Mapping. Ele é uma técnica visual para conectar objetivos de negócio com entregas de software. Então, a gente pensa ali, começa com a pergunta, né? Por que estamos fazendo isso? Depois, quem pode ajudar ou atrapalhar? Então, por quê? Quem? Aí o próximo, como esse grupo pode contribuir? E por fim, o que podemos fazer para possibilitar esse comportamento? Então é uma espécie de mapa mental ali que ajuda a enxergar o todo e entender a ligação entre as entregas e os impactos esperados. Esse daqui, gente, é mais assim para visualizar e saber das possibilidades. A gente não precisa entender a fundo todos esses. É mais pegar ali, gostei desse, acho que tem potencial, vou aplicar. É muito mais sobre isso. A gente tem o Story Mapping também, que eu particularmente gostei bastante dele quando eu descobri, que ele ajuda a organizar as funcionalidades de um sistema de uma forma mais visual, baseada ali na jornada de usuário. Então, essa figurinha eu achei ela interessante. Que ao invés da gente só listar as tarefas, a gente monta uma espécie de mapa de histórias de usuário, eu digo, user stories mesmo, com o fluxo principal ali na linha de cima, que é como o usuário interage com o sistema, e os detalhes ali mais para baixo. E isso ajuda muito na priorização e no entendimento compartilhado do time. Então, ele é ótimo para quando a gente quer usar ali uma técnica um pouco diferente para quebrar os épicos,
organizar o backlog de uma forma mais estratégica e também dar uma noção mais clara do MVP. Então, é uma forma de organizar que a gente bate o olho e já entende melhor o que está acontecendo. Eu, particularmente, usaria um desses se estivesse mexendo com, por exemplo, tivesse mexendo com o projeto no ano passado, que eu ainda não sabia da existência dessa técnica, mas achei ela interessante. Esse aqui, Dual Track Agile, ele é um modelo, se eu não me engano, o pessoal do Spotify usa bastante. E, de certa maneira, a gente acaba usando vários conceitos desses negócios indiretamente, né? Mas ele separa dois fluxos paralelos dentro do desenvolvimento ágil, que é o processo de descoberta e o processo de entrega. Então, ali na linhazinha amarela, a gente tem o de descoberta e na azul o de entrega. Qual que é a dinâmica? Enquanto um time está descobrindo e validando as ideias com os usuários, a outra parte está entregando funcionalidades já validadas. E ali tem essas setinhas simulando o processo, né? Então, joga ali para o pessoal de descoberta, e aí depois que tá tudo ok, joga para o pessoal de desenvolvimento, que gera um feedback, aprendizados, que joga para a galera de cima, e aí tem esse fluxo interessante entre as duas frentes. E eu achei interessante também, porque normalmente aqui no NES, pelo menos é o que eu percebi, tá? Quando eu passei por ele, normalmente separam os times, né? No time de desenvolvimento, no time de descoberta, que fica ali focado mais em documentação e tal, por conta da galera. Então, essa é uma técnica bem interessante também, que eu acho que seria super aplicável. Isso tudo evita aquele famoso build trap, que a galera chama, onde a gente fica só construindo sem saber se aquilo faz sentido. E é uma forma mais inteligente da gente manter o nosso backlog saudável. Então, a ideia aqui, né, é a gente não precisar codar tudo que aparece. Primeiro valida a ideia, depois constrói. E essas são só algumas ferramentas disponíveis, essas que eu trouxe, mas é importante frisar que antes de qualquer ferramenta ou metodologia, é importante que a gente entenda que a construção do software, né, com propósito, depende de boas conversas, de boas perguntas também, e uma mentalidade aberta sempre. Então, código é um negócio que eu até anotei aqui, que o código pode até ser limpo, mas se o valor for turvo, ninguém vai enxergar resultado. Então, é algo que eu queria trazer para vocês. E eu separei alguns conteúdos para quem quiser ir além de alguns livros, com material bem legal. Se vocês se interessarem por alguma das técnicas que eu mostrei, também depois eu posso mandar os slides, mas tem esses conteúdos aqui. Eu recomendo muito que deem uma olhada, são leituras acessíveis, parecem ser bem práticas e que trazem uma mentalidade interessante de produto. Desses aqui, eu só li o da Lean Inception, que foi o que eu usei como base, que é super explicativo, gente. Quando vocês forem fazer uma Lean Inception, recomendo fortemente. Ele não é um livro teórico, sabe? Ele meio que tá fazendo uma Lean Inception com você ali, te ensinando o passo a passo disso, de como uma boa Lean Inception. Então, é algo que eu recomendo. Inclusive, no site do Paulo Caroli, ele explica sobre um monte de coisas ágeis. Eu até achei um conteúdo aqui por exemplo, do All Track Agile, até do site dele, esse caroli.org. Então tem um monte de explicações e esqueminhas interessantes que nos ajudam a entender bastante coisa desse mundo. Mas é isso, galera.